Olá, boa tarde para você. Ontem foi realizada mais uma sessão ordinária aqui no plenário da Câmara de Cubatão. Os detalhes a gente confere juntos agora na reportagem. Na abertura da 26ª sessão ordinária, o vereador Carioca apresentou uma moção de aplauso ao ex-judoca Alexander Guedes, hoje técnico e um grande incentivador do esporte, que já marcou seu nome na história do esporte nacional e que leva o nome de Cubatão para o Brasil e para o mundo, através das competições nacionais e internacionais. O vereador apresentou um requerimento pedindo a prorrogação por mais 60 dias da SEV, Comissão Especial de Vereadores, que trata junto aos órgãos competentes, Fiesp, Unigel, CETESB, CEMED e demais entidades, para o plano de reestruturação sobre as questões econômicas e compensações ambientais. O presidente da Casa de Leis, o vereador Alexandre Mendes do Topete, solicitou providência para a contratação e disponibilização de um fonoaudiólogo para atendimento da população adulta. Na ordem do dia, 4 projetos de lei estavam em votação e discussão, o que institui a diária especial de jornada extraordinária de trabalho à Guarda Civil Municipal, o que institui a gratificação de desenvolvimento e estímulo acadêmico destinada exclusivamente aos servidores públicos municipais investidos no cargo efetivo, função auxiliar pajem. O projeto de lei do vereador Ronaldo da comissão, que institui no município de Cubatão a Semana Municipal do Primeiro Emprego a ser realizada anualmente no município, e o de autoria do vereador Carioca, que institui a Avenida de Lazer. Todos esses projetos de lei foram aprovados em segunda discussão e em sessão extraordinária. Veja agora outros assuntos do dia. Banco de sangue do Hospital de Cubatão está com estoque baixo. Alunos do projeto Atividade fazem passeio ao orquidário e também à praia. No Entendendo Direito de hoje, vamos falar aí sobre um possível impeachment do ministro STF Alexandre de Moraes. É o nosso quadro no formato debate com os advogados Felipe Iga e Guilherme Craveiro. 27 de agosto de 2025, quarta-feira, meio de mais uma semana. Por aqui você fica bem informado. O seu N1 está começando. Nosso assunto agora é de extrema importância e necessidade. O Banco de Sangue do Hospital Municipal Cubatense está com estoque baixo. Um momento que precisa, com urgência, de doadores. O banco do HMC atende não apenas os pacientes da unidade, mas também de outras 2 aqui do município. Você já pensou em salvar vidas? Isso é possível através de um gesto nobre de doação de sangue, e ela pode ser realizada no Hospital Municipal de Cubatão, que atualmente se encontra com estoque baixo. A importância é muito grande porque nós temos um hospital muito centralizado no meio de uma estrada, ou seja, o Cubatão é um hub de distribuição de turistas, né? Não só para Santos, como para o Litoral Sul. Então é muito importante que a gente tenha sempre um estoque de sangue bem abastecido por causa desses tipos de situações que acontecem no nosso entorno. Dentro de uma unidade hospitalar, uma bolsa de sangue se faz necessária para salvar a vida de pessoas que realizaram intervenções de grande complexidade, algum tipo de tratamento, cirurgias e transplantes. Zanandré é um doador e reforça a importância do ato de amor ao próximo. Primeira vez teve a minha sogra que estava precisando, aí a gente veio, fez a doação. E essa segunda vez é pela voluntário mesmo, um ato voluntário, né? Para mim é um ato muito importante, né? Porque quando a gente doa sangue, a gente doa vida, né? Porque a gente sabe que o sangue, existem muitas pessoas que estão precisando, e a gente fazendo esse ato acaba sendo um ato de amor também, né? Pelo próximo. Em média, o Hospital Municipal de Cubatão, em um dia movimentado, recebe cerca de 10 doadores, suficiente para manter o estoque cheio. Mas não é sempre que essa quantidade de pessoas se fazem presentes para doação. Além disso, o Banco de Sangue do HMC também fornece bolsas para outros centros médicos da cidade. Nosso Banco de Sangue é referência para todas as unidades que nós temos aqui em Cubatão de emergência, que é a UPA do Casqueiro,
e o PS Central aqui ao nosso lado, né? Então somos nós que somos a referência. Então quando é pedido um sangue numa emergência que a gente não tem a vaga, o paciente não consiga chegar em condições estáveis, a gente manda esse sangue para o local para que seja reposto. E para doar é simples. Ela tem que ter entre 18 e 60 anos, ter boa saúde. Se ela tiver, por exemplo, com febre, com gripe, ela não deve comparecer ao hospital para doar, deve passar esse período e vir aqui ao hospital das 8 às 13 horas, voluntariamente, para fazer a doação. Muito bem, turma. Como é uma matéria de extrema importância, vale reforçar o que o entrevistado acabou de dizer na matéria, tá? Para você doar, basta ir até o Hospital Municipal aqui de Cubatão, na Avenida Henri Borden, sem número, na Vila Santa Rosa, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até a 1 hora da tarde. Continuamos aí, mudamos de assuntos, mas continuando aí falando de saúde, isso porque um projeto voltado para a terceira idade tem promovido saúde e bem-estar e momentos especiais para a melhor idade aqui de Cubatão. Olha só, além da atividade física e terapias, os participantes também fazem passeios. E o último foi acompanhado pela nossa repórter Cris Castanheira e a gente acompanha juntos agora. O programa Ativa Idade, voltado para a terceira idade de Cubatão, não oferece apenas atividades físicas e terapias alternativas. Os participantes também aproveitam passeios culturais e educativos. O mais recente foi em meio à natureza. Amanhã começou com uma visita ao Orquidário Municipal, um espaço repleto de verde que muitos dos idosos ainda não conheciam. O grupo estava animado com tantas espécies de plantas e animais. O passeio ao Orquidário foi encerrado com um agradável piquenique, proporcionando momentos de convívio e alegria entre todos os participantes. Para as alunas Sebastiana e a Natalícia, a experiência foi especial. Eu moro quase 30 anos em Cubatão e eu nunca vim aqui, sempre para vir, nunca deu certo. E eu estou amando vir esse lugar aqui, ver os animais, as plantas, a natureza. Estou achando maravilhoso. Estou muito feliz desse dia hoje. Eu estava precisando sim de alguma coisa para me envolver, para tirar o foco de algumas coisas que estavam me incomodando. Fez muito bem, faz muito bem. Eu adoro passear, principalmente quando é em contato com a natureza. Eu gosto muito de mar, natureza em geral. Muito bom. A professora Viviane contou que o projeto teve início durante a pandemia, como uma forma de amenizar os efeitos do distanciamento social. Voltado para o público da terceira idade, o projeto tem como objetivo trabalhar questões relacionadas às comorbidades e promover qualidade de vida. Os passeios, segundo a professora, são uma forma de socializar e proporcionar novas experiências. Ele se iniciou na pandemia, pós-pandemia, entre 2021 e 2022. Então existia o distanciamento da terceira idade para as práticas de atividade física. Então eu comecei com um grupo de 6 alunos da terceira idade, grupo esses com comorbidades, que são doenças crônicas, pressão alta, diabetes, colesterol alto. Então hoje a gente conta com um grupo de aproximadamente 220 pessoas. Hoje a gente está fazendo uma atividade física ao ar livre, a gente já faz no nosso Parque Anilinas. Mas hoje a gente está fazendo uma atividade diferente, hoje a gente está fazendo uma atividade de lazer. Então muitos deles aqui nunca vieram aqui no Orquidário, a gente vai no emissário também em seguida. Hoje eu conto com uma atividade que a gente vai estar trabalhando hoje, a memória afetiva deles, alguns deles já vieram aqui quando mais jovens e a gente pretende continuar com mais passeios para mais lugares. Para fechar com chave de ouro, o passeio terminou na praia, com muita animação e alegria entre todos os participantes. Eles compartilharam como as atividades realizadas pelo projeto têm transformado suas vidas, tanto física quanto psicologicamente. A experiência reforça que para se exercitar não existe idade certa. Eu estou com 77 anos, dia 1º faço 78. Depois da atividade foi uma melhora para mim em tudo. Memorial para dormir, para me alimentar, e estou muito satisfeita, as dores dos ossos melhoraram muito, 100%, eu estou me sentindo muito bem com os exercícios. Eu tenho 63 anos, eu gosto de fazer atividade física, para não ficar muito tempo parado em casa, é bom fazer exercício, muito bom, passeio, eu adoro esse grupo de atividade física. Muito bom. Mudou tudo, sinto mais disposição, mais energia, qualidade de vida. Companheirismo com os amigos, fazer amizade, passear, se divertir. Proporcionou esses passeios maravilhosos aqui na praia pra gente.
E sempre a gente está junto, festejando, comemorando todo quanto é data. E é maravilhoso, né? Maravilhoso para a saúde mental, para a saúde física, para tudo. Lucas Sena, chega junto, vem pra cá, boa tarde pra você, tudo certo, meu amigo? Certo, como é que você Tranquilo? tá? Tudo bem? Como é que conseguiu chegar? Não foi, tá chovendo, mas não foi aquela chuva igual daquela semana, né, que parou a baixada toda, mas tá Hoje de tranquilo, manhã, né? Mas ontem Sim. pra ir embora, minha Nossa Senhora Foi da ruim? bicicletinha Foi do pneu ruim? furado. Foi ruim não, foi péssimo. Oh, meu Deus do Mais céu. um pouco eu ia começar a nadar. Sena, vamos de esporte, Sereias Vamos, ganham o querido. primeiro jogo aí da final do Brasileirão. É isso, Jefinho, como a gente trouxe ontem, né, as Sereias foram até o Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo feminino, né, pela final da Série A2 do Brasileirão, a mais conhecida como a segunda divisão. Foram até o estádio Newton Santos ontem e as santistas fizeram bonito, né? Vem fazendo uma belíssima campanha na competição, comandadas pelo Caio Couto, mas o jogo foi truncado, o Santos com bastante chances, teve gol impedido, teve gol anulado. Aos 42, o cronômetro indo para os 43 do segundo tempo, a Lari puxou contra-ataque, foi carregando a bola do campo de defesa até a intermediária. Ela fez o passe para Carol, que a gente vai acompanhando o lance, na hora que ela dominou a bola, deu uma penteada na bola, passou da goleira, foi lá e balançou as redes. Final de jogo 1-0 para o Santos, que vem para a Baixada Santista com a vantagem, né? O Santos pode se empatar, vai para os pênaltis. 1-0, se acabar 0-0, o Santos é campeão e volta para a primeira divisão, de onde nunca deveria ter saído. O jogo é no dia 30, às 3 horas da tarde, na Vila Belmiro. O Santos vai divulgar, provavelmente, entrada gratuita. Então, já faço aqui um convite. Quem for, quem gosta, vai lá incentivar as meninas. Ainda no assunto Santos, ele anunciou o novo técnico Vojvoda, Sena. Isso, o Juan Pablo Vojvoda, agora o Santos, que estava na busca por um treinador, colocou estagiários, agora, enfim, tem um técnico. Juan Pablo Vojvoda, que foi demitido do Fortaleza, estava sem clube e não queria nenhum time, não queria assumir nenhum time, recebeu a ligação do Santos, foi lá, negociou, conversou e assumiu a equipe. Ontem ele foi apresentado com muita emoção, disse que o pai dele sempre falou do Santos de Pelé, falou que o irmão disse que o pai estaria orgulhoso. Ele chegou com esse momento de emoção, mas nem teve tempo para descansar. Já comandou o primeiro treino da equipe e o Santos vai realizar treinos até o sábado. Vai ficar em concentração para enfrentar o Fluminense no domingo às 4 da tarde. Então, Jefinho, ele falou do lance do Guilherme, né, que o Guilherme está querendo ser do Santos, falou que quem treinou com ele não tem preferência, que ele conta com o Neymar inteiro. Então, ou seja, já chegou meio que botando ordem na casa para, quem sabe, o Santos sair dessa zona tão incômoda, né? O Santos não está na zona do rebaixamento, mas está perigando ali para, quem sabe, ficar na zona do rebaixamento que o Santista não quer. Do Santos para o Corinthians, que visita o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. É isso, Jefinho, 9h30 da noite, o jogo das quartas de final, né? O primeiro jogo, né? O famoso jogo de ida na Liga Arena, no estádio do Atlético Paranaense lá em Curitiba. O Atlético que o treinador provavelmente vai poupar, né, alguns jogadores, porque ele está pensando na Série B, já que o Furacão está ruim, o Furacão não está tão bem na segunda divisão. Agora, o que acontece? Ele não sabe se vai ser isso. A única baixa, caso ele vá com os titulares, é Esquivel na lateral esquerda, que vai ser substituído pelo Léo Derek. Já o Corinthians conta com Memphis no banco, mas o ataque vai ser Kaique e Gui Negão. E a outra baixa que o Timão vai ter é a Ranieri, que está suspenso por ter tomado 3 cartões amarelos. Então, o meio de campo vai ser Maicon, Charles, Bidon e Garro. É isso, Jefinho. Tá certo, muito obrigado, ótima tarde para você Pra nós, e até querido. mais tarde na segunda edição. É isso, segunda edição, estou aí para trazer mais informações do parlamento e da nossa bem amada Cubatão para os amigos de casa. Depois do intervalo, Entendendo Direito de hoje, o debate será sobre um possível impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes. E nós estamos também para as redes sociais, É Sena. isso, Jefinho. TV Câmara Cubatão no Instagram, no Facebook e no YouTube. Por lá, você pode acompanhar toda a nossa programação ao vivo e tudo o que acontece no Parlamento Cubatense e na nossa bem amada Cubatão. Tá aí na tela para você as imagens do pier do Jardim Casqueiro. Os termômetros marcam agora 22 graus na nossa bem amada Cubatão. Tem 10 minutinhos? A hora de evitar a proliferação dos focos do mosquito é agora. Aproveita que tá esperando o bolo assar para eliminar qualquer água parada. Tem 10
10 minutinhos esperando o mozão escolher o filme? Aproveita para colocar areia nos pratinhos de plantas. Tem 10 minutinhos para esperar o time entrar em campo. Aproveita para dar uma geral no quintal e relembrar os vizinhos. 10 minutos por semana fazem total diferença para eliminar focos do mosquito e prevenir dengue, zika e chikungunya. Tem 10 minutinhos? A hora de prevenir é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. O Detran está cada dia mais perto de você. 90% dos serviços já são digitais. E agora você também pode acessar pelo WhatsApp ou procurar os postos de atendimento que se multiplicam por todo o estado. E através do programa Respeito à Vida, o Detran está investindo 500 milhões de reais em obras para prevenir acidentes e salvar vidas. Mais eficiente, mais perto de você. Detran, Governo de São Paulo. Nós já estamos de volta com o seu N1 para você e agora para falar do tempo, né, gente? Essa chuva que está pairando aqui na nossa região. Vamos dar uma olhadinha lá no Pier do Jardim Casqueiro para você, a movimentação aqui na nossa cidade de Cubatão, né? Mais um dia chuvoso por aqui e os termômetros marcam agora 22 graus, 70% de chance de chuva aqui para a nossa cidade hoje. E a gente confere mais detalhes do tempo agora com a repórter Cris Castanheira. A quinta-feira começa com sol entre nuvens e o tempo deve seguir assim ao longo do dia. As temperaturas continuam baixas, com mínima marcando 17 e máxima 20 graus. Os ventos sopram fracos durante todos os períodos e a umidade relativa do ar permanece alta, variando entre 83% e 99%. Recentemente, é debate quase diário sobre um possível impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Um assunto altamente polarizado que envolve questões institucionais, políticas e jurídicas complexas. Para entendermos melhor do assunto, no debate de hoje, os advogados Guilherme Craveiro e Felipe Iga vão esclarecer sobre os principais argumentos favoráveis e contrários, além de uma análise crítica sobre o tema. Está no ar o quadro Entendendo Direito. Então, para falarmos sobre esse assunto, eu dou boa tarde para os advogados que estão aqui comigo. Seja bem-vindo, doutor. Boa tarde para você. Boa tarde, Jefferson. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo. Vamos juntos falar sobre esse tema. Eu começo com a primeira pergunta que vai para o advogado Felipe Iga. O que seria, então, o suposto ativismo judicial tão falado, né? E quais são as opiniões acerca disso? Ocorre, Jefferson, que o ativismo judicial nada mais é que o judiciário não ser provocado, ele tomar atitudes sem provocação, que é o que a gente sempre tem nos processos judiciais. Então, por exemplo, nos atentados de 8 de janeiro ou no inquérito das fake news, o ministro Alexandre de Moraes ele está atuando de uma forma mais ativa. Então, ele é a vítima, ele é o acusador e ele é o julgador dessas decisões, e de forma muito monocrática, porque muitas decisões, por exemplo, a da prisão domiciliar do presidente Jair Bolsonaro foi feito de forma monocrática, ele não levou para o órgão colegiado, o que está trazendo esse conflito entre o STF e esse suposto ativismo judicial. Doutor Craveiro. Boa tarde. Realmente, o ativismo judicial ele é um problema, mas eu não digo nem que ele é um problema exclusivo da Suprema Corte e do STF, ele é um problema que ocorre em todas as esferas do judiciário. Como o Iga disse, o judiciário ele somente deve atuar quando provocado. Ele não tem o condão, a prerrogativa de ir atrás e acusar ou de imputar algum tipo de crime a alguém. Então, nesse momento, o que está ocorrendo é que o ministro Alexandre de Moraes, na mesma situação, ele atua como suposta vítima, acusador nem tanto, porque tem a Procuradoria-Geral da República, e depois, posteriormente, atuará como julgador. E aí isso que o Dr. Felipe trouxe, realmente de não levar as decisões mais polêmicas para o colegiado, ele tem uma ideia de que precisa ser célere. Contudo,
há divergência sobre o assunto. A gente tem que entender se realmente essas decisões elas têm que ocorrer de forma monocrática para que elas sejam mais rápidas ou não. Realmente a gente está trabalhando com um momento de insegurança e a gente tem o dever de levar para o colegiado, levar para plenário para que todos os ministros votem e a gente tenha uma maior segurança de uma decisão. Mas isso não é exclusivo desses atentados do 8 de janeiro, vem ocorrendo uma série de vezes em todas as esferas, não somente no STF. Então o ativismo judicial é algo que deve ser repugnado por todas as pessoas, porque o judiciário ele somente deve agir quando provocado pela população, pelo advogado, pelo Ministério Público, pela polícia. Então isso é uma prerrogativa dessas carreiras, dessas funções e não do judiciário. Doutor, eu continuo com você para a segunda pergunta, né? O impeachment, como que ele ameaça a independência dos três poderes? Há algumas semanas atrás, Jefferson, a gente estava aqui votando e eu expliquei um pouco sobre o sistema de freios e contrapesos que a gente tem dentro da nossa Constituição, né? Eu vou retornar um pouquinho esse conceito para que eu possa explicar qual que é o que estaria infringindo a isso. O sistema de freio e contrapesos, hoje no Brasil, nós somos divididos em três partes: o judiciário, o executivo e o legislativo. O judiciário são os juízes, o executivo, em caráter federal, é o presidente da República, e em caráter federal, o legislativo é o Congresso Nacional. A partir do momento em que eles acabam atuando um com poderes dos outros, eles exercem funções atípicas. Essas funções atípicas, elas são previstas dentro do controle de constitucionalidade. Contudo, elas não podem ser a regra. A partir do momento que elas se tornam a regra, os poderes eles acabam atuando um sobre o outro e acaba gerando uma fraqueza constitucional dentro do nosso país. Então, o meu medo é que a gente tenha um suposto processo de impeachment, onde já dentro do Senado, né, que é a casa que teria que julgar os ministros do STF, a gente tem ali, mesmo que o Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, já tenha garantido que mesmo com a assinatura dos 81 senadores não vai pautar essa questão, mesmo diante de tudo isso, a gente tenha um fator que estremeça a relação dentre eles. E o que garante a nossa democracia é essa tripartição de poderes, é a independência dos poderes, é o executivo administrar, é o legislativo criar leis e o judiciário, quando provocado, atuar nesses meios para solucionar os conflitos. A partir do momento em que a gente tem um conflito de competências, vamos dizer assim, de atribuição, de execução dos seus serviços, das suas atividades, a gente passa a ter uma insegurança constitucional e cada vez mais vem acontecendo isso. Então eu não sei dizer se hoje o nosso Congresso Nacional pautasse um impeachment de um ministro do STF, eu não sei se isso seria um fator deliberado, um fator que traria uma possibilidade de a gente enfraquecer o sistema judiciário. Por mais que eu não concorde com diversas atitudes, diversos atos do Poder Judiciário, eu acho que esse não é o meio. Nós temos sim que combater para que as decisões sejam levadas a plenário. Acredito que a maior segurança jurídica que a gente possa ter é que todas as discussões que ocorram dentro do STF não sejam tomadas de forma monocrática. Então, qual que seria o meio para isso? Projeto de lei para acabar ou então delimitar pontos específicos para que os ministros e qualquer juiz faça uma decisão monocrática, porque a decisão monocrática ela é o ato mais perto que a gente tem de uma, entre aspas, obviamente, ditadura, porque ali é o entendimento de uma pessoa, é onde uma pessoa lê o caso concreto e tem um entendimento sobre aquele fato. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu não acredito, ainda mais também porque a nossa Constituição não prevê o impeachment de um ministro do STF. A única possibilidade dos ministros saírem é através da aposentadoria ou do próprio ministro pedir para sair do cargo. Então acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado a fazer essas análises. Acredito que tenham outros pontos que o nosso Congresso possa bater, possa ir atrás para diminuir esse poder e esse ativismo judicial que parte da Suprema Corte. Doutor Felipe, só diverte, mantém? Eu vou discordar um pouquinho com essa parte de não estar previsto na Constituição. O Senado lá tem a competência para julgar esses impeachments. Realmente nunca isso ocorreu na história do Brasil, um impeachment de qualquer ministro. Então seria pela primeira vez, mas assim no Brasil sempre tivemos a primeira vez de tudo. Uma presidente mulher que foi impeachmentada. Então assim, o Brasil está aí para mudar essa história, né? E vamos colocar essa insegurança jurídica muito pela polarização política.
qualquer divergência de ideias que o Congresso tenha, divergente com o Poder Executivo, eles querem judicializar o caso. Ou, por exemplo, quando o Poder Legislativo quer tirar um ministro do Judiciário. Então, assim, tudo por conta de opiniões, por divergências de opiniões, as pessoas querem judicializar, querem ir para o conflito. Eles não estão fazendo essa harmonia que deveria ter, que é prevista na Constituição. Então, esse é o grande problema que eu vejo nesse caso. Doutor, seguindo aqui o nosso quadro sobre esse tema, ocorreu um crime de responsabilidade aí por parte do ministro do STF? Olha, é uma opinião muito subjetiva, porque esse crime de responsabilidade, quem tem que analisar são os senadores. Se 41 senadores, ou seja, já temos a maioria simples desses senadores, entendem que teve um crime de responsabilidade, eles são os representantes do povo. Nós votamos nos senadores para eles representarem o povo. A gente sabe que muitas das vezes a opinião de muitos deles são diferentes às vontades do povo, mas nós votamos neles e eles estão lá para nos representarmos. O Congresso Nacional, o Senado, eles estão lá para nos representarmos. Se eles entendem que um ministro teve um crime de responsabilidade, esse crime deve prosseguir. E por mais que, assim, absurdo que muitos queiram levantar que seja esse impeachment do ministro Alexandre de Moraes, deve prosseguir, deve ter o devido processo legal, deve ter essa instrumentalidade sendo seguida. Então, Guilherme? Eu vou discordar um pouco nesse ponto, porque, assim, primeiro que o Senado Federal não tem o condão constitucional de zelar pelo povo, né? Ele é quem deve proteger o Estado. Então, apesar deste ponto, a gente tem que entender qual foi o crime que está sendo imputado ao Alexandre de Moraes. Trata-se de duas hipóteses, uma eu não vou nem trazer em discussão, porque é completamente absurda, e a outra seria a quebra de decoro, a atuação político-partidária de um ministro do STF onde deve ser isento. E quem que traz esse possível cometimento, vamos dizer assim? Quem que imputa este crime ao ministro Alexandre de Moraes? As pessoas que estão sendo prejudicadas através da investigação que está ocorrendo. Volto a dizer, a forma como a investigação está sendo levada, eu discordo. Realmente acho que não seria possível o ministro ser vítima, agir também como acusador, por mais que não seja o único órgão, e depois julgar. Eu acho que ele deveria se declarar impedido para isso, porque se ele se trata, na própria investigação, nos interrogatórios, como vítima, ele não pode ter o condão no final de julgar isso, porque é algo cognitivo, vamos dizer assim. Se você se sente prejudicado por algo, obviamente que a sua mão, o seu pensamento, ele vai ser para um viés de afrontar quem está te prejudicando. Então, mas voltando para a análise de qual crime que seria cometido pelo Alexandre de Moraes, essa questão de ser político partidário, de tomar um ponto de vista. Hoje, a oposição ao governo, ela traz essa questão de que está agindo porque tem um viés esquerdista, comunista, lulista. Gente, eu acho que isso, por se tratar de um órgão colegiado, como eu disse anteriormente, não deveria ser um motivo, e eu acredito que não há esse motivo, para que ocorra o impeachment. A gente tem que entender que a partir do momento que você tem ali 2/3 do Senado apoiando esse projeto, primeiro que ele tem que ser pautado pelo presidente, né, pela Câmara Diretora, e aí a gente vai entrar numa outra discussão, porque o vice-presidente do Senado falou que se em algum momento o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, se licenciar, ele, por ser do PL, colocou que vai pautar a questão. Então a gente tem essa questão de que não é possível que nós tenhamos dentro da mesma casa, dentro das mesmas pessoas, dentro dos mesmos cargos, uma divisão tão grande de opiniões. Então, por mais que tenham conseguido hoje a maioria numérica, né, a maioria 50+1 para pautar, isso ainda não é o necessário. Não há um limite mínimo, um mínimo número que você possa ter de assinaturas para que seja pautado um projeto, para que seja pautado algo. Não há isso. A mesa diretora, ela tem o condão de pautar no momento que ela quiser. O que há, sim, a partir do momento que você... Eu sou de humanas, então acredito que 2/3 de 81 senadores seja 50, por volta de 53 senadores. A partir do momento que você tiver o número de 53 pessoas, 53 senadores que apoiem o impeachment, aí sim você vai estar tratando de uma questão onde já há um número maior e o número mínimo necessário para que o processo se inicie. E vale se ressaltar, o processo de impeachment que supostamente ocorreria contra o ministro Alexandre de Moraes seria o processo de impeachment igualmente ocorreu com a Dilma, ou seja,
no primeiro momento em que ele é aprovado, o ministro automaticamente já sai, ele é tirado do seu posto pelo prazo de 180 dias para que ocorram as investigações e para que ocorra um possível julgamento. Então a gente vai entender que no momento em que estamos agora, qual que é a opinião de vocês? No momento que a gente está agora de completa insegurança jurídica, de completa insegurança institucional, de completa polarização política, o simples afastamento de um ministro, a gente vai trazer uma maior polarização, uma maior preocupação com o nosso dia a dia, com a nossa democracia. Então eu acredito sim que existam outros meios antes de chegar ao impeachment para que a gente diminua o poder do STF, do nosso judiciário, porque já sai falando, porque eu não concordo com a decisão dele, então ele tem que ser impeachmentado e sair de lá. Não é assim que funciona. Por mais que o meio no qual você esteja ocorrendo, você possa não concordar, a gente tem que entender que não é só porque te desagrada que você vai lá simplesmente e fala, não, então eu vou tirar aquela pessoa dali. Doutor, finalizar com algo mais, um ponto? Não vou ter uma tréplica nisso, porque o Guilherme colocou muito o que eu falei da pessoa não concordar e acabar aí judicializando. Toda hora que tem uma discordância de ideias, ela aí polarizar isso de uma forma e transformar numa partida de futebol quando é Corinthians e Palmeiras e todo mundo guerreando para ver quem vai sair com essa vitória. Quem perde realmente são os cidadãos brasileiros. Então não tenho mais o que acrescentar não, Jefferson. Doutor Guilherme? Não, para finalizar realmente é essa questão. No final das contas, quem acaba perdendo somos nós, que estamos batendo palma para um monte de pessoa que está brigando cada um pelo seu próprio umbigo, pelo seu próprio interesse, ao invés de realmente fazer algum projeto a longo prazo, um plano de governo para resolver o nosso país. Isso serve para todos os lados, sem tomar nenhum tipo de partido aqui. Eu só realmente acho que esse meio de utilização do impeachment só vai gerar mais instabilidade, só vai gerar mais problema para o nosso país. Volto a dizer, não que eu concorde 100% com as atitudes do ministro. Discordo de muitas delas, quiçá a maioria. Só acho que não é porque me desagrada que eu vou lá e vou tirar uma pessoa dessa situação. Acredito que há outros meios de você banir e polir o poder que eles têm. Tá certo, então um tema muito preciso, os doutores aí esclarecendo com a gente. Antes de encerrar, Vini, eu vou pedir só por gentileza para você pegar aquela foto que conversamos nos bastidores, porque recentemente, segunda-feira, dia 11, foi aí dia dos advogados, estão aqui doutor Craveiro, doutor Iga, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente, né? Obrigado. A gente conversava nos bastidores, mais de um ano que eles fazem parte aqui com a gente na equipe, sempre esclarecendo as suas dúvidas, então parabéns pelo trabalho de vocês e muito obrigado pela parceria, viu? Sucesso para vocês. Eu que agradeço, Jefferson. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e todo mundo que nos assiste. É isso, uma ótima tarde para você, até o próximo Últimas Notícias, tchau!